Boa noite, queridas irmãs e queridos irmãos, aos que já estão entrando aqui no Instagram do Lex, do Lar de Samaritano, possam nos dar um retorno com relação ao som. Estão me ouvindo bem? O retorno do som está bom para vocês? Nos dê aí esse feedback. Então, com o som tudo ok, já estamos na hora de iniciarmos a nossa atividade e agradecemos os irmãos queridos do Lar de Samaritano que gentilmente nos convidou a participar desse momento, desta noite, em que aqui iremos refletir um pouco sobre as orientações trazidas do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós ficamos com o tema A Fé e a Caridade. E nesse momento em que nós iniciamos as nossas atividades de palestras, de leituras de Evangelho, de explanação, comumente nós, espíritas, iniciamos essas atividades fazendo uma oração, que a gente chama de prece. Então, a prece é o momento em que entramos em contato com a espiritualidade, e a espiritualidade maior, que é Deus, Jesus, nosso irmão. E vamos, nesse momento, recolher os nossos pensamentos, ficar em paz, apaziguar as nossas mentes, aproveitar essa ocasião para relaxarmos um pouco e tirarmos um pouco as inquietações que o dia nos trouxe. Comumente, fechamos nossos olhos para melhor concentração, mas esse é um momento pessoal, individual de cada um. Fiquem da melhor forma possível. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua presença nesse momento aqui conosco, na realização dessa atividade, aonde estamos aqui, buscando através do teu Evangelho de amor, de paz e de luz, os ensinamentos necessários para o nosso aprimoramento, a busca das lições que nos colocarão conscientes do nosso dever, do nosso existir, que possamos buscar em Ti, Senhor, nos momentos mais difíceis, o nosso lenitivo, o nosso consolo, o nosso amparo. Que na noite de hoje possamos ser favorecidos da boa palavra, da boa interpretação, que possamos, Senhor, ser favorecidos da boa explicação para todos nós que aqui estamos reunidos na realização dessa atividade, aonde esclarece, consola e conforta tantos corações aflitos. Ficais conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, após a leitura do nosso Evangelho, nós vamos fazer a leitura do livro que eu escolhi, O Espírito da Verdade. Esse livro, ele tem a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira e reúne mensagens de diversos espíritos. A mensagem tem o título de Se Tens Fé.
Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não se restringas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te mantenham a fortaleza do coração. Transmitirás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá em outro em solo adubado, para que a vida reforce e prossiga em triunfo. Se tens fé, não restringirás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuriaria e as mãos que apredejam. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando da certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizer simplesmente: qual se a oração sem a boa obra te ortogasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas, sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentará, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Então, após a leitura da mensagem, nós vamos começar agora, nesse momento, a nossa fala, e nós vamos trabalhar o tema a fé e a caridade. E a gente vai iniciar fazendo 3 perguntas, que nós vamos refletir e tentar responder durante esse momento em que vamos aqui estar. O que é fé? Vamos refletir no conceito, no que seja fé, os tipos de fé. Pode-se ter fé diante das adversidades? O que são as adversidades? São os nossos momentos de luta. A situação que nós estamos vivenciando agora é uma adversidade que estamos passando. A fé pode ser desenvolvida? Ou seja, nós nascemos com fé ou a gente pode desenvolver esta fé? Então, nós vamos iniciar trazendo um conceito de Kardec com relação à fé, onde ele fala assim: fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamentos a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se execute grandes coisas. Então, Kardec nos fala que a fé é algo de muito poder. Ele já começa trazendo aqui na sua fala, dizendo que a fé é a confiança. Então, quando eu tenho fé em algo, eu tenho confiança. Eu confio em Deus.
Quando eu digo eu tenho fé em Deus, é porque eu estou dizendo que eu confio nele. Então, a fé que eu carrego em mim é a confiança daquilo que eu tenho. Então, essa fé, ela é lúcida, porque muitas vezes não precisa eu ver para eu crer. Muitas vezes não precisa eu estar para que a fé se faça em mim. Então ele diz que quem possui essa fé caminha com absoluta segurança. É o que está acontecendo conosco nesse momento em que passamos por esse cenário desta pandemia que veio para o nosso planeta Terra. Que não veio não só para um povo, não só para uma raça, mas atingindo a todos. E atingindo a todos nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. E a fé é uma das ferramentas que possuímos que nos dá essa confiança e essa segurança de que tudo vai passar, de que há uma necessidade deste aprendizado que estamos passando. A fé é a nossa base, o nosso sustentáculo nesse momento. E a gente vê que as pessoas muitas vezes vacilam na sua fé. Perdem muitas vezes a esperança de dias melhores, a esperança de que esse cenário irá mudar, porque perderam a confiança, muitas vezes em si mesmo e depois em Deus. E Kardec continua: a fé sincera e verdadeira é calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí a gente reflete essa calma que a fé nos traz, através da segurança, porque quando nós sentimos segurança, quando nós sentimos confiança em alguém, nós nos colocamos calmo perante esse alguém. Vamos fazer aqui uma reflexão através do exemplo da criança. Quando nascemos, no nosso estado infantil, de bebê, nós confiamos em nossos pais, em especial em nossas mães, porque é ela que vai nos nutrir o alimento necessário até eu chegar na fase onde eu mesma posso já fazer a minha alimentação. Então, eu tenho a certeza que eu estou amparada por minha mãe. Quando o bebê chora, ele chora dando um sinal, porque ele ainda não tem a habilidade da fala. A sua comunicação é através de gestos e o choro. Muitas vezes chora porque sente dor e na hora que sente fome. E a ligação dessa mãe com esse filho, esse magnetismo que existe, essa ligação maternal, é tão grande que a mãe sabe o que o filho precisa, o que o bebê precisa. Aí, às vezes, quem está fora, como é que você sabe que ele está chorando? É de fome, é de frio, é com dor.
porque se estabelece essa comunicação amorosa. E aí esse bebê, ele tem a fé, ele tem a confiança em sua mãe, porque ele sabe que ela não vai desampará-lo, que ela não vai ficar com fome, com frio, com dores. E é isso que o nosso Pai maior, Deus, faz conosco. E nós precisamos nos apropriar desta fé, através do conhecimento. E aí a gente percebe que muitas vezes Jesus fala na fé e nos dá exemplos de fé no seu Evangelho de luz. E nós trouxemos algumas instruções de alguns amigos espirituais com relação à fé. E temos aqui de um espírito protetor, um espírito amigo, a definição do que seja fé, quando ele diz que é a consciência que o homem tem das faculdades imensas de depositar em germes no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhes cumpre fazer que se desabroche e desça pela ação da sua vontade. Vejam, essa forma de falar desse irmão protetor está justamente adentrando lá quando a gente fala se a gente pode realmente desenvolver a fé. A gente pode desenvolver a fé, e aqui ele fala que nós nascemos com o germe dentro de nós e que ele está naquele estado latente, é como se fosse a semente plantada no solo que fica aguardando o momento de germinar, brotar e se tornar planta. Assim somos nós. E nós vamos desabrochar essa fé em determinados momentos. Aqueles que já nascem consigo, já começa a apontar desde a sua infância sinais de acreditar em Deus, de acreditar na divindade, de acreditar no Cristo, de acreditar que existem seres que cuidam de nós. E nesse processo, a gente pode entender o que seria o poder da fé em nós. E aí a gente lembra bem, quando a gente fala da fé, a gente vai lá no capítulo aonde fala bem-aventurados, né? E aí aquele que tiver fé remove montanhas. Quando Jesus disse que com a nossa fé nós poderíamos remover montanhas, ele falava no sentido de colocar o poder da nossa fé. E houve um determinado momento em que seus discípulos foram testados na fé. Um dos exemplos, o filho lunático. Quando o pai da criança veio falar com Jesus e dizer-lhe que o seu filho ora se lançava no fogo, ora se lançava na água e rodava-se no chão. Naquela época se dizia que eram os demônios que estavam se apoderando daquela criança. Que hoje, na doutrina espírita, nós sabemos que eram os espíritos obsessores, aqueles que estavam tomando conta, indo de encontro àquele irmão, porque existiam dívidas entre eles. E Jesus levantou-se, foi até a criança, impôs-lhes a mão, e a criança se acalmou e curou-se daquela enfermidade.
E aí seus discípulos vieram falar com ele e perguntar: mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? E Jesus, como um bom disciplinador, olhou para eles e disse: raça de incrédulos, até quando permanecerei com vós? Então, nessa resposta de Jesus, ele coloca que às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Foi isso que ele disse a seus discípulos. Porque nós temos o nosso poder de magnetismo através da fé. E nesse momento em que Jesus coloca essas observações a seus discípulos, ele chama eles à reflexão. E veja só como ele diz: raça de incrédulos. Aí nos lembra o conceito de Kardec e dos espíritos benfeitores quando fala que a fé é o acreditar, é a confiança. Jesus deu esse exemplo nessa passagem dessa criança. Outro momento em que o Cristo fala da fé, colocando-se como exemplo. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente perde a fé, a gente vacila na nossa fé. A exemplo, temos a passagem de Simão Pedro, quando Jesus caminhava sobre as águas e eles o avistaram no barco. E Simão disse: mestre, é o Senhor, vós estáis sobre as águas. Eu quero ir a teu encontro. E Jesus estendeu a mão e disse: venha, Pedro, venha até a mim. E Pedro saiu do barco e caminhou por uns momentos até se aproximar do Cristo. Só que quando ele se aproximou de Jesus, ele afundou. Ele mergulhou na água. Jesus, então, o segurou pela mão, trouxe à superfície e disse: ó homem de pouca fé. Então, nesse momento, Jesus coloca que mesmo a gente acreditando, mesmo a gente tendo confiança, às vezes a gente cai, a gente tomba. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, é natural do ser que está em evolução. Cair, tombar. Mas o que Jesus nos chama é para refletirmos de como vamos nos reerguer, como vamos levantar desse momento do tombo, esse momento em que caímos. E aí, a gente traz aqui uma pergunta de Emmanuel, quando ele diz assim: pode-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, traduzido a certeza na assistência de Deus,
Ele exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Que bela mensagem de Emmanuel, que bela explicação. Veja que ele começa dizendo que a fé, né, é guardar no coração a luminosidade da certeza em Deus. É ter a luz divina dentro de nós. E aí ele continua dizendo que não basta só crer, mas afirmar: eu sei que existe um Deus. Eu sei que existe algo poderoso. Eu sei que existe a espiritualidade. Eu sei. Certeza. E como bem nos relembrou anteriormente Kardec, a certeza de que existe algo. E aí a gente tem como exemplo, nessa certeza dessa fé, quando Jesus falava do grão de mostarda, quando ele dizia que a fé, se fosse do tamanho do grão de mostarda, eu não sei se os amigos aí do outro lado já tiveram a oportunidade de conhecer um grão de mostarda. Mas eu vou trazer aqui um exemplo que é mais comum para a gente, que a gente tem mais contato, que é a semente do gengelim. Vocês já viram a semente de gengelim, que muitas vezes vem nos pães, né? É mais ou menos daquele tamanho. Um pouco menor a semente da mostarda. E aí, o que é que o Cristo quis dizer quando ele disse que se a nossa fé fosse do tamanho desse grão de mostarda, nós conseguiríamos remover montanhas? Será se as montanhas que o Cristo estava falando naquele momento eram as montanhas de barro, os montes? Como pode mover montanhas? Mas não era essas montanhas que o Cristo falava. Ele falava das montanhas das nossas imperfeições. Ele falava do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Era essas as montanhas, são essas as montanhas que temos que transportar, que tirar de dentro de nós, através da fé. Porque todos nós passamos por dificuldades, em especial nesses momentos em que estamos vivendo. Quantas pessoas vocês acham que nesse momento não estão passando pelas suas dores nos leitos dos hospitais, acometido por esta doença ou por outras doenças graves? Quantos irmãos sofredores? Quantos irmãos estão com seus pensamentos perturbados, aflitos, angustiados, porque não sabem enfrentar esse momento? Quantos irmãos estão sem o seu alimento diário? Muitos perderam seus empregos. Muitos estão como ter a sua renda para nutrir as necessidades básicas dentro dos seus lares. Quantos pais de família estão sem os filhos? Quantos arrimos de famílias que provêm
o fruto do alimento, estão sem suas condições financeiras. Quantos irmãos estão desesperados porque não sabem lidar com a doença, com a situação. Então vamos usar da nossa fé, do nosso acreditar em Deus, porque Ele está fazendo o que é de melhor para todos nós. Às vezes a gente tem resistências em querer mudar. Esse momento, ele nos chama à reflexão da mudança, do mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, de valorizarmos aquilo que temos, não só de material, porque veja bem, todos nós estamos sentindo saudades dos nossos entes queridos, amigos, por estarmos distantes. Não podemos sair para tomar um cafezinho com uma amiga, bater aquele papo gostoso, falar das futilidades. Então, às vezes, a gente sente essa resistência em querer mudar, em querer transformar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E muitas vezes, esse tipo de acontecimento nos favorece essa mudança, nos chama a essa mudança. Quantos de nós não estamos refletindo nesses momentos e nos colocando cada vez mais próximo de Deus, fazendo orações diárias? Eu mesmo estou diariamente em prece, vibrações, leituras constantes do Evangelho, mais do que eu fazia. Porque eu acredito que Deus está vindo até nós. Muitas vezes a gente também tem a má vontade, que está aliada a essa questão da caridade. Às vezes, a pessoa pede para você fazer algo para ajudar alguém e você vai com tanta má vontade que aquela ação não valeu de nada. Muitas vezes nós desenvolvemos em nós o preconceito. Pelas nossas redes sociais, a gente está presenciando isso com muita evidência. O preconceito de crença, o preconceito de raça, o preconceito financeiro. E aí a gente tem que driblar tudo isso. E um dos nossos entraves para que a gente possa exercer a caridade com fé é o interesse pelas coisas materiais. Muitos de nós nos apegamos às coisas materiais e damos mais importância a elas do que às coisas espirituais. E aí a gente vê que é essa necessidade dessa compreensão, porque no Evangelho nos coloca dizendo que para a nossa evolução humana há a necessidade de que nós temos que passar pelo estágio do corpo, pelo estágio da matéria e necessitamos das coisas materiais para evoluir. Mas nós não devemos nos apegar a essas coisas. Quando a gente desencarnar, retornar ao plano espiritual, tudo que é matéria vai ficar aqui. As nossas roupas, a nossa cama material, o nosso corpo físico, a casa onde eu moro, o carro, o dinheiro. Então nós temos que aprender a desapegarmos das coisas materiais. Nós temos que ver as coisas materiais apenas como uma necessidade
porque passamos por um estágio onde necessitamos ainda da matéria. E temos que driblar nossa chaga, que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Nós somos muito egoístas ainda queremos muito para nós, esquecemos do próximo. E aí, cadê a caridade? E aí a gente relembra a frase: fora da caridade não há salvação. E se eu não consigo exercer a caridade com amor, com benevolência, não é caridade. E aí a gente vê que muitas vezes, alguns de nossos irmãos, ou nós mesmos, nós entramos num estágio de fanatismo. Porque eu sou espírita, agora eu vou dizer que só o espírita vai ter o reino dos céus. Não é assim. A doutrina espírita não veio para salvar ninguém. É fora da caridade não há salvação. São os nossos atos, as nossas atitudes. Quantos irmãos que nem religião têm e têm fé em Deus, exerce o amor e a caridade para com o próximo. Então nós não podemos atribuir às religiões a salvação. A doutrina espírita, ela veio esclarecer, ela veio nos dar o conhecimento para que possamos mudar. Reforma íntima, autodescobrimento. Lições diárias de mudança, de transformação. Temos que sair desse casulo que ainda estamos envolvidos de muitas imperfeições para evoluirmos. E a fé é a mãe da esperança e da caridade. Sem fé, nós não temos esperança e nem possuiremos a verdadeira caridade. A gente percebe que no nosso mundo encontramos muitas pessoas que, quando vamos pedir algo, é fácil para ela meter a mão no bolso e dar um trocado, um dinheiro, como forma de caridade. Mas a verdadeira caridade é aquela que vem do sentimento, é aquela que sai do coração. Muitas vezes eu posso não ter o dinheiro, mas eu posso fazer uma prece, uma oração, para que aquele irmão possa encontrar o seu sustento material, porque é o que ele está necessitando naquele momento. Eu não tenho, mas eu posso rogar a Deus, através da minha fé, da certeza que Deus irá, mais na frente, oportunizar esse irmão o benefício de receber o que ele está necessitando. A caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar feliz. Então, o que é que me traz felicidade nesse planeta, nessa condição humana em que eu me encontro? O que é que me traz felicidade? Vocês já pararam para pensar? O que é que traz felicidade para você? Tem até a propaganda, né? Do Pão de Açúcar. O que te faz feliz? O que te traz felicidade? E aqui ele fala felicidade social. E quando ele fala nessa felicidade social, ele está falando em ajudar o próximo. Será se estamos fazendo a nossa parte nesse momento? Nós não podemos nos aproximarmos uns dos outros, porque existe uma orientação para isso. Mas essa aproximação mais de perto, do toque. Mas eu posso comprar uma cesta básica e levar para alguma instituição, porque nós temos irmãos trabalhando, recolhendo donativos, roupas,
para as pessoas necessitadas. Então, nesse momento, mesmo a gente estando em isolamento, nós podemos exercer a caridade. Nós podemos doar um livro porque as livrarias estão fechadas. Mas eu tenho um acervo, eu tenho uns livros na minha casa que eu já li, já me propiciaram um conhecimento e eu posso oportunizar o próximo a ler. Existem muitas formas da gente fazer caridade. Não vamos deixar que o atual momento, o atual cenário, nos barre. Existem muitos irmãos nossos, espíritas, que estão em conjunto fazendo sopa, entregando, porque, como falamos anteriormente, as famílias carentes estão mais carentes ainda, mais necessitadas do pão material. Porque a situação que estamos vivenciando está propiciando isto. Então vamos exercer a caridade. E muito do que nos traz, né? Muito dos que, vamos dizer assim, nos derruba com relação à nossa fé, com a falta da certeza da fé e da caridade em nós, são os nossos prazeres, que está justamente ligado às nossas paixões orgulhosas, que também está relacionada ao apego, mas de diferente forma, não só das coisas materiais como objetos. Mas muitas vezes, quando nós temos pessoas do nosso lado, nós achamos que somos donos dessas pessoas. E nós não somos de ninguém. Como diz a música, ninguém é de ninguém. Então a gente tem que desapegar dessas paixões, ver o outro como ser em evolução. Não vamos envolver o outro em energias negativas. Vamos iluminar. Vamos trazer o bem. Que possamos cada vez mais, através dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, exercer essa prática. Vamos lembrar do que Jesus falou. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Só vamos chegar a Deus quando aprendermos os ensinamentos de Jesus e praticar esses ensinamentos. E Deus, Ele criou todos nós, todas as suas criaturas, para serem felizes. E já terminando a nossa fala, eu gostaria de terminar com Paulo de Tarso, o discípulo de Jesus que veio falar aos gentios, a todos nós, que veio relembrar e escrever realmente o Evangelho de Jesus, que já estava ficando esquecido naquela época. E nas suas cartas, Paulo falou da caridade e do amor. E esta carta que vamos ler, que é a primeira carta aos Coríntios 13, já virou até letra de música. Quando Paulo de Tarso nos traz esta bela e maravilhosa lição. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres
e ainda que enganasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se posta a inconvenientes, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que linda mensagem de Paulo de Tarso na noite de hoje, mostrando que a caridade é amor, é a prática do bem. E a fé e a caridade, essas duas virtudes, essas duas irmãs, primas do amor, porque sem amor, sem caridade, nada somos e nada seremos. Que possamos, nessas reflexões que trouxemos na noite de hoje, começar um novo começo, como nos fala Chico Xavier. Não vamos nos preocupar com o passado, vamos viver o presente, porque é no meu presente que eu farei o meu futuro. Que possamos, pelas bênçãos do Mestre Jesus, através do seu amor divinal, das suas bênçãos de luzes, aproveitar esses momentos e reforçar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso Pai bondoso e amoroso, que nos deu Jesus como exemplo de amor, de fé, de perdão. E Jesus, nosso irmão tão querido, que nos trouxe o Consolador prometido, o Espiritismo, que nos esclarece tantas dores, tantas situações que vivenciamos, que nos esclarece quem somos, para onde vamos, que nos dá a certeza de um futuro. E a felicidade que Jesus prometia não era nesse planeta, assim como Deus. Quando Deus disse que criou seus filhos para serem felizes, Ele não fala da vida terrestre. Ele fala justamente da vida espiritual. Então, todos nós seremos felizes quando alcançarmos o nosso apogeu, quando chegarmos no último degrau da evolução, porque aí sim já teremos atingido a verdadeira fé, a verdadeira caridade. Seremos os homens de bem, que faz tudo por amor, sem querer nada em troca. Então, meus queridos e amados irmãos, foi um prazer estar com vocês nesta noite tão maravilhosa e agradecendo mais uma vez os irmãos queridos do Lex pelo convite de estarmos nesta noite, porque foi muito bom para mim e tenho certeza que foi muito bom para vocês que estão ao outro lado ouvir essas mensagens de amor e de paz. Que possamos, agora nesse momento, agradecer através da prece. Em verdes pastos, Mestre Jesus,
nós te visualizamos, caminhando confiante, segurando as nossas mãos. E temos, Senhor, confiança em Ti, pela fé que carregamos, na certeza, Senhor, que sairemos desse processo, aonde a nossa terra passa pela sua transformação. Não são transformações terrestres, mas transformação da humanidade. Que os espíritos abnegados, trabalhadores da tua seara de luz, possam estar nos abençoando. Que as equipes comandadas por Dr. Bezerra de Menezes possam adentrar os hospitais, os lares de irmãos necessitados de cura. Que Maria, Mãe amiga, Mãe querida, possa nos consolar, possa, Senhor, com a sua equipe de espíritos amorosos, receber e acolher todos aqueles que desencarnam, que retornam ao plano espiritual. Pedimos, Senhor, tuas bênçãos de luz e de paz para o nosso planeta, para os nossos governantes. Pedimos a Ismael, que comanda o nosso país, o Brasil, que carrega a bandeira de Deus Cristo e caridade, que possa nos iluminar e nos fortalecer nesses momentos tão delicados, tão desafiadores, mas necessários para a nossa evolução espiritual. Amado amigo, muito obrigado por este momento, pelas tuas bênçãos de luzes. Adentra os nossos lares nesse momento, higienizando cada cômodo, tirando os miasmas, que são as doenças. Higieniza as nossas mentes, para que não tenhamos pensamentos negativos. Favorece-nos, ó Senhor, da tua paz, da tua luz. Muito obrigado por estares conosco, por nunca nos desamparar, por sempre nos trazer a esperança de dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, boa noite, que possamos ter uma noite de um sono reparador, acolhendo o nosso corpo no descanso necessário para que amanhã, no novo dia de esperança e de luz, estejamos juntos novamente. Meu abraço carinhoso a todos que nos assistiram carinhosamente, que tiraram o seu tempo para nos ouvir. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.